Então, eu queria agora falar um pouco sobre a memória de curta duração em animais não humanos. Né? Sempre que o comportamento de um animal no presente mostra a influência de eventos no passado, algum tipo de memória deve estar implicado. Né? É o caso aqui do peixe porco-rainha, né? Que é esse peixinho aqui bonito. Ele consegue aprender a apertar uma vareta de plástico para conseguir um pedaço de comida. E ele realiza essa ação com mais frequência com treinamento, porque lembra que isso pode ajudá-lo a conseguir mais comida, né? Obviamente, isso aqui é um caso de memória implícita, tá? Isso aqui é um tipo de condicionamento instrumental. Da mesma forma, as habilidades migratórias de várias espécies implicam algum tipo de memória de longa duração para lugares, né? Por exemplo, os gafanhotos, né? Os gafanhotos viajam milhares de quilômetros para comer plantações e nunca mais voltam onde eles vieram, né? Eles são espertos, eles já sabem, aqui eu já comi, agora eu tenho que ir para outro lugar diferente. Eles não vão do lugar A para o B e depois voltam para o A. Eles sempre vão do A para o B, depois para o C, depois para o D, etc. Então esse comportamento deve envolver algum tipo de memória de direção, algum tipo de memória de longa duração, né? Então, no geral, a capacidade de agir com base na experiência do passado, a capacidade de usar a memória para guiar a ação, deve trazer importantes benefícios, né, evolutivos. Por isso, a memória é uma das áreas que é mais estudadas na cognição animal, né, no estudo da cognição animal. Um dos precursores do estudo da memória em animais não humanos foi o Herbert Jennings, né, que há mais de 100 anos ele fez um estudo do comportamento do que ele chamava de organismos inferiores. Então, Jennings, que chegou aqui. Então, Jennings estudou as reações dos animais unicelulares pouco visíveis que se reúnem no lodo no fundo de uma lagoa ou de outra água parada, né? Então, ele estudava particularmente um tipo de ciliado chamado de stentor, que é esse bichinho aqui, né? Então, um bichinho microscópico, né? Então, o stentor, geralmente, ele se prende a uma base firme, né? Então ele se prende em algum lugar e se alimenta jogando água nas suas bocas com pequenos coisas chamadas cílios, né? Então eles são animais filtradores, eu acho, né? Então, se algo desagradável aparecer, ele se contrai em seu tubo para se proteger até que a ameaça passe. O que Jennings descobriu foi o seguinte, que a primeira vez que o stentor é estimulado com algo que perturba ele, mas não faz mal, como um jatinho de água, ele se contrai em seu tubo. Mas se você continuar fazendo esse estímulo, né, um estímulo que não causa dano a ele, ele fica progressivamente menos perturbado e eventualmente se mantém na sua postura normal. Joga água na cara dele e ele continua se alimentando. Eu já viu que não causa problema para ele. Então, novamente, isso aqui é um caso de condicionamento, né? Então, é um caso de memória implícita. Mas vamos falar aqui então um pouco de memória de curta duração. Meu ponto aqui, né, porque eu estou falando de memória de animais não humanos, é que se verificou, tem vários estudos atuais mostrando que algumas espécies de animais não humanos, incluindo o chimpanzé, superam seres humanos em vários testes de memória de longo prazo, né? Então, o ancestral mais recente, né, o animal mais próximo da gente evolutivamente é o chimpanzé. Nosso ancestral comum viveu mais ou menos entre 5 e 7 milhões de anos atrás, né? E obviamente o chimpanzé tem uma espécie irmã, que são os bonobos, né? Esses bichinhos aqui, que são igualmente relacionados aos seres humanos, são tão próximos dos seres humanos quanto o chimpanzé. No geral, os bonobos são um pouquinho mais esguios do que os chimpanzés. O chimpanzé é um pouquinho mais parrudo, o bonobo é um pouquinho mais esguio. Mas eles têm várias diferenças sociais, tá? Os chimpanzés humanos compartilham um ancestral comum com os gorilas, né? Gorila todo mundo sabe quem é, esse bichão aqui. E nosso ancestral em comum viveu há 8 ou 9 milhões de anos atrás. Outra espécie de grande primata, que é intimamente relacionado com seres humanos, são os orangotangos, esse outro bichinho aqui um pouquinho mais distante, que vive no sudeste asiático, né? Mas a gente vai falar hoje aqui, a gente vai falar dos chimpanzés, né? Então, o Instituto de Pesquisa de Primatas da Universidade de Kyoto tem sediado um estudo, né, há muito tempo já, sobre as capacidades cognitivas e inteligências do chimpanzé. O foco principal do primatologista Tetsuro
Matsuzawa, né, que é cadê ele? Aqui, esse cara aqui, tem sido a memória de curta duração dos chimpanzés, né? Então, o teste utilizado por Matsuzawa para testar a memória de curta duração desses animais é chamado de tarefa de mascaramento, né? Como é que acontece? Como é que ocorre essa tarefa? Então, numerais são apresentados numa tela sensível ao toque, em que os chimpanzés devem tocar os numerais em ordem crescente. Obviamente, você tem que treinar o chimpanzé para ele saber o número, saber a ordem dos números, né? Só que nesse teste dele, quando o chimpanzé toca o primeiro número, os outros números são mascarados por retângulos brancos, são escondidos. E daí o chimpanzé ele tem que tocar nos retângulos brancos na ordem correta, né? Então ele tem que se fiar na memória dele de curta duração de onde estava posicionado os números, né? E a Aimu, esse chimpanzé aqui da foto, ele é capaz de concluir a tarefa de mascaramento com até 9 números, né? Então ele é muito bom nessa tarefa. Então o Matsuzawa decidiu fazer uma comparação entre a memória de curta duração de humanos, opa, enchendo o saco, e chimpanzés. E ele fez o seguinte, ele limitou a quantidade de tempo que os numerais são apresentados, né? Porque o ser humano, qual é a nossa inclinação? É tentar estudar bastante antes de... A gente sabe que quando a gente clicar no primeiro vai desaparecer, a gente vai estudar bastante antes de clicar. E é que ele está fazendo, não dá para fazer isso. Depois de alguns milissegundos, os números vão ser automaticamente substituídos por quadrados brancos, né? De modo que você não vai conseguir estudar mais. E o desempenho do chimpanzé, nesse caso, é muito melhor do que o dos seres humanos. E embora o desempenho humano melhore um pouco com a prática, nenhum ser humano jamais foi capaz de igualar a velocidade e a precisão do Aimu, né? Que é esse rapazinho aí da foto, ao tocar 9 numerais na tarefa de mascaramento. Então vamos ver aqui um videozinho com um experimento do Matsuzawa. Professor Tetsuro Matsuzawa at the Kyoto Primate Research Institute in Japan has devised a memory test for the chimpanzees. His star pupil is a 7-year-old chimpanzee. Show him the numbers 1 to 9 and he'll put them in the right order, pointing to them one by one. Every time he gets it right, he receives a treat, a tiny piece of apple or half a raisin. But now, the researchers make things difficult. As soon as the chimp presses the number 1, the rest of the numbers are hidden. He has to remember where the numbers were and press the white squares in numerical order. The positioning of the numbers is totally random. He gets it right time after time, with lightning speed and 100% accuracy. In 0.65 seconds, he can remember the numerals in which position. Now it's your turn. Did you get them? No? Try again. This time we'll run the sequence at half speed. Still too difficult? Try at a quarter speed. Back to full speed, and you get an idea of how extraordinary this chimpanzee's memory is. So how do humans compare? No one knows why, but children tend to be better than adults at this sort of short-term memory task. We've asked some 9-year-olds to have a go. They take a lot longer studying the numbers before they start. And even then, most of the time, they only get 4 or 5 right. Occasionally, they do a little better. Not bad. But now watch the chimpanzee again. It seems that chimp short-term memory is superior to ours.
Então, pesquisas recentes, utilizando a tecnologia de rastreamento ocular, revelaram algumas diferenças interessantes entre seres humanos e chimpanzés, né? Então, uma pesquisa que fazia assim, um pequeno estímulo visual, um rosto, algo desse tipo, é exibido em uma posição aleatória de uma tela e é rapidamente trocado sucessivamente por outras imagens, né? De modo que você tem que estar botando seu olho para lá e para cá para ficar vendo isso daí. Então os participantes eles acompanhavam espontaneamente esses estímulos em constante mudança. Esses estudos, né, que olhavam para onde conseguia rastrear o movimento do olho, mostraram que os chimpanzés possuem uma aptidão notável de alternar o foco de um estímulo para o outro. O chimpanzé ele consegue alternar o foco de um estímulo para o outro muito mais rápido do que a gente. A gente costuma fixar mais em cada estímulo e a gente é incapaz de acompanhar a rápida mudança de um para o outro. Então parece que nossa forma de perceber o mundo está altamente inclinada para nos concentrar em estímulos, em um estímulo específico para determinar seu significado. Em contraste, os chimpanzés são capazes de deslocar sua atenção para capturar toda uma cena muito mais rápido do que a gente, né? De modo que o Matsuzawa propôs o que ele chama de teoria do trade-off cognitivo. O trade-off aqui é entre memória de curta duração, uma memória de curta duração boa, e essa memória é melhor porque você consegue... eu imagino que você tem que olhar as posições do número, né? Então você demora mais tempo, né? Da mesma forma que quando você demora mais tempo para repetir na alça fonológica, você perde o estímulo, né? O maior tempo que você demora de escanear toda a imagem faz você ser capaz de escanear, de lembrar menos números, né? Então o trade-off é entre essa capacidade de memória de curta duração e o tipo de atenção necessária para a linguagem, ou seja, a atenção focada até determinar o sentido de cada palavra, né? E como eu falei para vocês, a memória de longa duração trabalha com sentido, né? Então, no fundo, é um trade-off entre memória de curta duração e memória de longa duração, sendo que a gente abriu mão, os seres humanos abriu mão de memória de curta duração para ter uma memória de longa duração melhor. Então, a ideia aqui seria que nosso ancestral comum com os chimpanzés provavelmente tinha uma memória de curta duração tão boa quanto a dos chimpanzés. Mas ao longo da nossa evolução a gente foi perdendo essa capacidade para adquirir a linguagem em troca, né? Então, nas palavras aqui do próprio Matsuzawa, embora os humanos possam ter perdido o poder da memória imediata que vemos nos chimpanzés, adquirimos maiores poderes de imaginação. Essas capacidades fornecem a base fundamental para a linguagem e a capacidade de discernir, em diferentes graus, os pensamentos dos outros, né? Teoria da mente. Na minha opinião, é a motivação intrínseca para compartilhar, baseada no poder da imaginação, que é a força motriz evolutiva que nos tornou humanos. Então é isso, gente. Abraço. Até próximo encontro.